Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um debate, né, da nossa candidata a prefeita, Terezinha, e a nossa agora candidata a vereadora, Cristina Pacheco. Nós hoje temos dois convidados, uma especialista, que é a doutora Roseli Oliveira, que é médica sanitarista e também foi secretária de saúde de Sabará. E nós temos também o senhor Hélio Pereira, que é usuário do SUS aqui em Sabará. Tá? Então, uma boa noite, temos um bom debate. Vou chamar agora todos os nossos convidados para começarmos e dar a sua saudação. Vamos começar aqui. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Roseli. Boa noite, Cristina. E boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu vou convidar primeiramente o usuário, né, do sistema para falar um pouco, viu? Seja bem-vindo, seu Hélio. O seu Hélio, ele é motorista, tem 4 filhos, mora no bairro Adelmolândia. O seu Hélio é usuário do Sistema Único de Saúde aqui na cidade, né? E nos deu essa honra, né, de participar hoje conosco. O senhor Hélio, fala para a gente um pouco sobre como que é a visão do senhor como usuário do Sistema Único de Saúde aqui de Sabará. Eu queria que o senhor começasse a falar um pouco como que é o sistema aqui em Sabará, na sua visão. A minha visão aqui do sistema de saúde aqui de Sabará não é muito boa, não. Porque há uns meses atrás, eu passei mal em casa a noite toda, né? Febre alta, e aí eu procurei o posto de saúde aqui do bairro. E lá fui atendido, muito bem atendido, né, pela médica, pela doutora, e ela fez o exame e viu que eu estava com infecção na urina e passando muito mal, febre alta. E aí ela me encaminhou para a UPA. E aí, chegando na UPA, a médica que me atendeu lá, aí fez um pedido de alguns exames de sangue, de urina, e aí constatou que eu estava com infecção na urina, que a infecção tinha passado para os rins e tinha subido para o sangue. E aí viu que eu necessitava de uma internação. E aí eu comecei o tratamento lá na UPA, já tratando essa infecção lá na UPA, e na UPA a gente fica até surgir um leito para a gente finalizar o tratamento no hospital. E aí não demorou muito, saiu uma vaga aqui para a Santa Casa de Sabará, né? Eu estava tomando o medicamento lá na UPA, né, dessa infecção, e aí saiu a vaga aqui, em Sabará. E aí, no momento que eles foram lá me buscar e tal, aí me falaram que tinha um outro paciente. E aí eu entrei na ambulância, e aí o motorista da ambulância foi e parou do lado onde tem a ala dos pacientes com Covid. Aí a minha esposa, que estava junto comigo, questionou com o motorista: esse paciente, ele tem Covid? Porque se tiver Covid, eu vou com o meu transporte próprio, eu prefiro... Não é questão de preconceito, mas é questão de, né, risco. Ele virou para a minha esposa e falou que o transporte com as pessoas de Covid são ambulâncias separadas, e ele não estava com Covid. E aí, eu e minha esposa estávamos usando a máscara, e o paciente chegou juntamente com a enfermeira, e aí entrou e colocaram o balão de oxigênio, e monitorou ele todo ali dentro da ambulância, e sem máscara. Ele estava sem máscara porque ele estava usando os aparelhos respiratórios, de oxigênio e tudo. E aí nós viemos. Quando chegou na Santa Casa,
esse paciente foi direto para a aula de Covid. Aí minha esposa questionou, poxa, ele falou que não é Covid. Mas aí o rapaz da portaria confirmou, falou, não, esse paciente, ele é de Covid e ele foi para a aula de Covid. O seu marido não, o seu marido vai para o outro lado, que é o de não Covid. E aí eu não fiquei satisfeito com o motorista. Ele mentiu, né? E ainda botando em risco a vida da minha esposa, a minha vida, né? E aí, ao ficar na Santa Casa, o primeiro dia eles me colocaram num leito, num quarto lá com 3 leitos, mas, porém, eu estava sozinho nesse quarto, né? Mas tinha mais 2 leitos além do meu. E o primeiro dia eu fiquei sozinho. Aí, no segundo dia, que eu estava na Santa Casa internado, eles arrumaram o leito lá. Aí eu pensei assim, vai vir mais um paciente, né? Aí esse paciente chegou já depois da janta, né? Como eu já tinha jantado, né, cheio de aparelho e precisava... A gente fica numa posição só para dormir a noite inteira, para não ter o problema de arrancar o medicamento que a gente está tomando, a veia. Aí eu vi que ele chegou lá, o paciente chegou, sentou lá em frente ao leito que eu estava. Aí, à noite, eu senti necessidade de ir ao banheiro. Aí, quando eu cheguei ao banheiro, tanto o banheiro quanto o quarto, onde a gente estava cheio de sangue respingado no chão do quarto e no chão do banheiro. Aí eu falei, poxa... Aí o que eu imaginei? Imaginei que esse paciente chegou lá, levantou rapidamente, estou escutando um barulho muito alto aqui, que está me atrapalhando. Chama atenção do povo aí, que senão olha de... Eu imagino que ele levantou correndo e aí soltou o acesso que ele estava com ele no braço, da veia, e correu para o banheiro, e aquilo ali vazou pelo quarto, pelo banheiro, mas aí eu fiz a minha necessidade e voltei para a cama. Aí, no outro dia, ele recebendo atendimento e tudo, aí veio a médica e perguntou para ele. Antes disso, eu estou pulando aqui, antes disso, ele fez a mesma coisa logo depois, saiu correndo para ir ao banheiro e... Aí, nisso, arrancou o acesso. Ele tampou com o dedo e aí acabou de usar o banheiro e me chamou e falou que me ajuda eu colocar o acesso aqui. Aí, quando eu ia lá para ajudar, a enfermeira chegou na hora na porta, assim. Aí eu falei, aqui, ajuda ele lá, que soltou lá. Ele levantou rápido para ir para o banheiro e soltou o soro lá. E estava vazando sangue. Então, se essa enfermeira não tivesse chegado na hora, eu teria me contaminado com o soro positivo, porque ele é um paciente com HIV. Porque durante o dia, a gente recebe picadas no dedo para fazer exame de glicose. E eu iria pegar no sangue dele, com os dedos todos furados. Né? Que mais tarde... E que mais tarde, eu não sabia que ele tinha o soro positivo. Mais tarde, é que a médica chegou e perguntou para ele, você tem algum problema de saúde? Depois que isso tudo tinha acontecido. Aí ele pega e falou, eu sou soro positivo, eu tenho HIV. E aí, no dia que eu recebi algo, então eu estava aguardando os papéis, né, a liberação da minha alta, eles chegaram lá com aqueles aparelhos de respiratório, porque eles estavam passando muito mal e levaram ele para a ala de Covid. Então, quer dizer, além de ele estar com o soro positivo, HIV, ele era um paciente com o Covid. E eu, depois que
é que eu fiquei com ele lá 2 dias no quarto, então eu peguei o contato dele, né, o telefone celular dele. E depois que eu recebi alta, né, primeiro eles levaram ele para a ala de Covid, cheio de aparelho, que eles entubaram ele todo, monitoraram ele todo, né, no coração, no dedo, no rosto, porque ele já estava passando muito mal no dia que eu recebi alta. E aí, eu tentei entrar em contato com ele através do telefone, que eu peguei o telefone com ele, e ele, eu, assim, no meu modo de pensar, eu acho que ele até faleceu. Então, assim, eu fico triste, né, porque as pessoas sabem que é uma doença contagiosa e quem está na área de saúde, quem está trabalhando na área de saúde, ela deveria separar os pacientes que estão com Covid, que são pacientes com HIV, para não... Porque se uma enfermeira não tivesse na hora lá, eu teria pegado no sangue dele, com os dedos todos furados. Seu Hélio, porque... seu Hélio, desculpe interromper o senhor, mas, de forma geral, como é que o senhor avalia o tratamento que o senhor recebeu? O senhor acha que o senhor está sendo bem assistido pela saúde aqui em Sabará? Não está? Como é que o senhor avalia? Bem ou mal? Avalio bem. Avalio bem. Tá sendo... Mas, porém, alguns funcionários que, né, fazem... Eles são, às vezes, até mandados, né? Igual nesses dias que eu fiquei internado na Santa Casa, eu peguei e perguntei uma enfermeira, né? Porque eu vi que eles dão uma garrafinha de água gelada para a gente beber durante o dia. Aí eu percebi que essa garrafinha, as mesmas garrafinhas que são distribuídas lá na área do Covid, elas vêm e enchem e não tem separação. Vem e distribui também para a ala que não é de Covid. E as enfermeiras, eu questionei com ela, perguntei, vocês trabalham aqui só na área que não é Covid ou vocês também estão atendendo paciente lá na área de Covid? A enfermeira confirmou para mim que dia sim, dia não, elas vão atender também. Então, elas ficam lá na área de Covid e vão também para a área não Covid. E essa doença, essa Covid-19, ela é muito séria, ela é muito perigosa. E eu vou para 54 anos de idade, se eu pegar um vírus desse, eu tenho pressão alta, eu tomo 4 comprimidos por dia para manter a pressão controlada. Se eu pegar um vírus desse, então, quer dizer, eu acho que deveria ter alguns funcionários da saúde, eles deveriam ter um pouco mais de cuidado, juntamente com as administrações, que eu percebi que quem olha mais, deixa essas coisas acontecer, são mais aquelas pessoas que estão na administração, porque elas visam o valor financeiro, elas não olham para o lado da vida, né? Não dão aquele valor à vida humana. Elas estão preocupadas mais com o valor financeiro, em atender mais pessoas, não importa da forma que seja atendida, mas só que, porém, a vida ela não pode ser tratada dessa forma. Tem que ser tratada com mais respeito. Nesse atendimento, tanto do motorista da ambulância, quanto a questão, né, na Santa Casa Sabará, eles colocarem um paciente junto comigo no mesmo quarto, com soro positivo, e com certeza ele estava também com o Covid-19, eu só agradeço a Deus por eu não ter pegado esse vírus aí, que está matando milhões de pessoas, milhares de pessoas.
Ok. Seu Hélio, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o senhor. Vamos ouvir agora a nossa doutora Roseli. Doutora Roseli é médica sanitarista, é mestre em saúde coletiva, e doutora Roseli tem uma ampla experiência em gestão, né, de serviços de saúde, de gestão do SUS. Já foi secretária adjunta de saúde da cidade de Betim, já foi secretária de saúde aqui de Sabará. Vamos ouvir agora a doutora Roseli, né? Ela vai falar aí um pouco para nós aí, e até mesmo... Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Terezinha, Hélio, Cristina, Rodrigo. Primeiro, eu queria analisar um pouquinho a fala do seu Hélio. Eu achei uma coisa interessante, assim, porque se a gente pensar do ponto de vista do sistema de saúde, ele foi primeiro no posto de saúde, no centro de saúde, né? Isso. E parece que ele foi bem atendido. Sim. Porque, né, seu Hélio? Sim. O senhor falou, foi qual? Foi na siderúrgica? Não, já tem um posto de saúde aqui no Adelmolândia. Ah, tá. Eu conheci a área física aí, mas na época que a gente deixou aí o governo com o Fantini, não estava funcionando ainda. Então já está funcionando, né? Na época eleitoral tudo funciona. No ano eleitoral tudo funciona. Mas então, melhor ainda, porque o posto perto da sua casa, né, da sua região estava funcionando, e o senhor foi atendido pela médica da atenção primária, que fez uma suspeita diagnóstica, lhe encaminhou para a UPA, que foi o correto. Você começou o tratamento na UPA, né? Também fez exames que confirmou o seu diagnóstico. E aí tiveram questões com relação ao transporte, né? Porque não deveria ser o motorista a decidir que tipo de paciente você carrega junto. E houve até essa denúncia aqui em Belo Horizonte, que as ambulâncias de Belo Horizonte estavam transportando 2 pacientes de Covid junto. E o secretário veio a público explicar que isso podia ser feito, que isso estava dentro do protocolo, porque eram 2 pacientes com Covid, né? E na época de grande fluxo de pacientes, naquela época mesmo, de muita gente precisando ser transferido, isso acabou acontecendo. Mas, de qualquer forma, essa decisão não deveria ser do motorista, né? E sim da coordenação de enfermagem, da coordenação da UPA. Com relação à assistência hospitalar, aí eu acho que a gente podia falar depois um pouquinho da Santa Casa. Aí eu volto depois, Rodrigo. Eu só queria falar, assim, que a característica geográfica de Sabará, ela acaba requerendo um número maior de centros de saúde, né, que é muito chamado pela população de posto de saúde, no caso de Sabará, Unidade Básica de Saúde, por causa da topografia de Sabará, por causa dos morros, né? Porque se preconiza pela Organização Mundial de Saúde uma unidade básica para 10 a 20 mil habitantes. Só que Sabará tem determinadas localizações, né? Como Rosário, Morro da Cruz, que é uma localização de muito difícil acesso. Então, a unidade básica, para, de fato, estar perto dos usuários, ela tem que estar, né, nesses locais, né? A Demolândia também. Então, já adianto um pouquinho aqui a questão da rede e das necessidades. Quando foi planejado a implantação dessas unidades, que foi na época que o Rodrigo começou como secretário e depois eu continuei, havia um incentivo, né? Havia um financiamento do Ministério da Saúde para projetos de requalificação da atenção primária, prevendo recurso para reforma e para a construção de unidades básicas. Então, o Adelmolândia foi uma dessas unidades, né, que foi
construída na época, e o conjunto de unidades, então, viria trazer essa distribuição mais adequada da atenção primária no município, que precisa, claro, não é só de área física, né? Precisa de materiais, precisa de mobiliário adequado e precisa dos trabalhadores, né? Para que ela funcione minimamente dentro do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas aí, para não ficar muita coisa de uma vez, eu faço esses comentários iniciais, depois eu volto, tá, Rodrigo? Eu só queria frisar que não foram 2 pacientes com Covid, não. Eu não fui detectado com Covid, o outro é quem estava com Covid. Não, eu compreendi, seu Hélio. Eu compreendi. Eu compreendi isso. Rodrigo, seu microfone fechado. Gente, vamos agora ouvir a Terezinha, né, que é a nossa candidata a prefeita. E eu queria, Terezinha, que você falasse um pouco, né, a partir, né, dessa queixa do seu Hélio, mas também a Terezinha, como candidata, falasse um pouco também do que ela entende, do que ela propõe, né, para a melhoria do sistema de saúde aqui da cidade. Eu acho que acho que as pessoas querem ouvir isso de você, viu, Terezinha? Tá ótimo. Boa noite, né? Todas e todas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né, nessa conversa online. Eu espero que vocês também participem, que mandem sugestões, que mandem questões, né? Queria agradecer muita presença da doutora Roseli, né, que realmente foi muito importante para essa cidade, né, no período do governo Fantini, que foi de 2013 a 2016, né, e um longo período ela esteve à frente, então, da Secretaria da Saúde, e foi no período que ela esteve à frente que muitas conquistas na área da saúde aconteceram, né, inclusive o que ela começou falando dessa ampliação, né, da nossa rede de atenção básica à saúde, né, com equipes de saúde, com adequação, né, de alguns postos, construção para adequação, como foi o caso, né, do Novo Alvorada, construção de novas unidades, como foi o caso do Adelmolândia, como foi o caso da unidade aqui do Ana Lúcia, né, e também houve adequação em Roça Grande, que houve a mudança da unidade básica que estava no hospital e que passa a ter o seu local próprio, né? E outras unidades. Ao todo foram 5 unidades, né, que foram construídas para adequação e novas unidades como expansão da rede, né? Então, isso foi muito importante. Por quê? Porque a base do SUS, né, é justamente isso, é a organização da atenção básica, né, à saúde com as equipes de saúde da família, né, e isso era fundamental, né. O que nós sabemos, e principalmente hoje que a gente vive essa situação de pandemia, né, é que aqueles locais onde a rede está melhor organizada, a rede básica, há maior controle, né, dos possibilidades de contaminação, e há também maior controle no sentido de encaminhar, de diagnosticar com mais rapidez os pacientes, né, de Covid e de estar encaminhando esses pacientes, né. Então, a rede básica é fundamental, né. Então, é fundamental que ela funcione bem. O que outra coisa que foi importantíssima nesse período foi a instalação da UPA, né? Foi na gestão dela e do Dr. Fantini que aconteceu essa gestão. E
Outra coisa também que nós consideramos um ganho muito grande para a cidade, que foi nesse período que conseguimos os recursos para a construção da maternidade, que foi, inclusive, iniciada e que, infelizmente, ficou parada, né, por 3 anos, e só agora isso está retomando, né? Uma coisa que nós nos propomos desde já, né, e que nós consideramos fundamental, é isso, é que aquelas unidades, como a unidade do Ana Lúcia, não foram, na verdade, implementadas, né, a unidade básica do Ana Lúcia não foi implementada, ela não funciona como unidade básica, não tem equipe trabalhando, nem equipe médica, nem equipe equipe básica de saúde, que envolve o médico, envolve as equipes, né, de saúde da família, não existem. Né? Na verdade, ela não está funcionando como tal. Então, que nós realmente implantemos as unidades, aquelas unidades que foram desfalcadas de equipes de saúde da família durante esse período, que elas realmente sejam recompostas, que voltem a funcionar, né? Então, eu acho que o primeiro dever de casa, né, de uma proposta na área da saúde, é isso, né, que realmente aquilo que não foi implantado, que foi proposto, que foi começado, que não foi implantado, que seja realmente implantado. E isso, obviamente, inclui concluir a obra da maternidade e implantar realmente a maternidade, né? São outras questões, a gente pode voltar a falar, mas, como a doutora Roseli já apontou, não existe serviço de saúde se não tem uma equipe boa, qualificada, competente, valorizada, né? Que receba salários adequados. Isso é fundamental na área de saúde. Então, o que a gente vê muito dessa experiência que o Suélio colocou, né? Primeiro, existe realmente, a gente sabe que, acredito que hoje o serviço de saúde está sofrendo uma pressão muito grande a nível do município. Nós temos atualmente 50 mortes confirmadas, né? Nós estamos sofrendo também em Minas Gerais essa pressão. Por Covid, Terezinha? Por Covid? Por Covid. 50 mortes confirmadas até agora, né? E fora os casos enormes de contaminação, e isso gera uma pressão nas unidades de saúde, gera uma pressão na UPA, né? E eu acredito que, inclusive pelo relato que ele coloca, que nós temos um problema também até de mobilidade, do transporte, né, de como que essas pessoas estão sendo transportadas, seja para a unidade hospitalar da Santa Casa, seja para Belo Horizonte. Então, há necessidade, primeiro momento, de fazer um diagnóstico. Né? Nós temos que fazer um diagnóstico do que está acontecendo, qual a sobrecarga que esses trabalhadores estão sofrendo, né? Como que podem ser melhoradas as condições de trabalho, as equipes, né, se eles estão tendo um salário condizente com a função que eles estão hoje desempenhando, se eles estão tendo saúde, né, o auxílio, né, de insalubridade, né, para o trabalho que eles estão desenvolvendo, enfim, nós temos que fazer uma análise mais completa e mais rigorosa da situação, e nós temos principalmente que conversar com essas pessoas, de conversar com os trabalhadores da saúde, né, para que a gente possa traçar realmente um plano de fortalecimento do SUS em Sabará. Eu, por hora, vou ficar aqui também, e depois eu volto a falar. Obrigada. Cristina vai falar, porque eu estou querendo voltar a falar, mas eu queria ver se ela quer falar primeiro. Acho que você vai ter que me ajudar. Parou tudo. Eu acho que você poderia estar falando, então, Roseli. Tá.
Bom, eu queria voltar, né, no caso do que o seu Hélio relatou. Pode falar, Rodrigo? Rodrigo? Pode continuar. Vocês estão me vendo, gente? Que aqui para mim está aparecendo outra imagem. Não, não estou vendo. Acho que deve ter tido algum problema. Pessoal, eu tive um problema de conexão. Desculpa. Tá, pode ir então, né? Pode então, ir. eu acho que o caso do seu Hélio, ele é bom para a gente analisar a rede como um todo de saúde. Por isso que eu peguei primeiro lá da atenção primária, da atenção básica, o posto de saúde, a UPA, né? E aí ele vem necessitar de um leito hospitalar, coisa que em Sabará é complicado, né, gente? Porque, assim, o hospital de Sabará tem 2 hospitais, né? A Santa Casa e o Hospital Cristiano Machado. Porém, o Cristiano Machado, eu não sei como é que ele está hoje, mas ele atendia uma clientela muito específica, né? Fazia algumas cirurgias eletivas, e tinha aqueles pacientes que já são crônicos de lá. Então, leito para caso agudo era só na Santa Casa mesmo. E aí, a Santa Casa, nós sabemos das condições estruturais dela. Muito antiga, né? Estrutura física que deve ter servido muito o município em muitos anos atrás, mas que já não é adequada para um atendimento, para seguir as normas preconizadas na atualidade. E também a questão de equipe, né? Porque nesse caso aí de ter se soltado um soro de um paciente, tinha que ser chamado e ter ido imediatamente alguém da equipe para atender, com luva, com equipamento de proteção individual, né? Então, esses relatos que seu Hélio faz, da questão da água, de outras questões, né, não dizem respeito só à área física, dizem respeito também aos protocolos, orientação para seguir protocolos, e talvez número de pessoas no plantão, que aí eu não vou saber avaliar assim, mas pode ser também que às vezes tem alguns plantões com número insuficiente de equipe. E aí a Terezinha sabe, né, assim, os apertos que a gente passava quando a gente tinha que encaminhar pacientes para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem uma central de internação. Primeiro a gente tem que pedir esse leito na central metropolitana do estado, depois esse pedido vai para Belo Horizonte, que compete com todos os outros pedidos de leito, das outras cidades, da região metropolitana e das próprias UPAs de Belo Horizonte, né? Não é que Belo Horizonte não queira atender, mas às vezes Belo Horizonte está sobrecarregado e aquele caso específico, às vezes não dá para ele ir para a Santa Casa, não é indicado que ele vá para a Santa Casa, né? Um caso cardiológico, um caso neurológico, que é o que a gente tinha aí, usuários com AVC, aguardando vaga para vir para Belo Horizonte, né? Então, é uma pena que as pessoas acham assim, pô, mas Sabará podia ter tudo, porque Sabará é muito perto de Belo Horizonte. Mas não é bem assim, porque o setor privado, ele não se interessa em implantar nada em Sabará, ou implanta muito pouca coisa, porque a população não justifica um investimento, né? E o SUS, ele é público, mas ele tem o privado como complementar.
e tem o filantrópico também. Então, no caso, nós temos um hospital público, que é o Cristiano Machado, mas ele não faz esse atendimento das demandas mais gerais, como eu coloquei, e um hospital filantrópico, que é a Santa Casa, com dificuldades pela sua estrutura física, pela questão financeira, também pelo próprio fato de só atender casos de menor complexidade, embora receba incentivos do SUS, às vezes não é o suficiente. Então, isso é uma questão que eu queria colocar para fechar um pouco aí esse percurso do seu Hélio na rede, que, como ele falou, e agradeceu a Deus de não ter sido contaminado, né, porque foi tratado, mas correu riscos aí nesse percurso. Embora fico satisfeita de que a atenção básica funcionou, né? O senhor falou que começou, não sei se começou a funcionar agora, né, a Demolândia, porque me parece que ficou um longo tempo sem funcionar. E a maternidade, né, só para corroborar com o que a Terezinha falou, o Fantini batalhou muito por essa maternidade. A gente, né, Terezinha, batalhou muito. Fomos atrás do financiamento do Ministério da Saúde, tivemos que adequar a planta da maternidade às exigências do que o Ministério preconizava na época para o parto humanizado, tanto que na maternidade foram previstas as banheiras para o parto natural, né? Então, teve que se contratar uma empresa de arquitetura e discutir junto com a vigilância sanitária da Superintendência Metropolitana uma planta dentro daquele terreno lá, que aquele terreno funcionou antes o Sersan, né? O Sersan adulto, o CAPS. CAPS ou Sersan, que é a mesma coisa. Só que esse financiamento, o recurso ia sendo repassado à medida que a obra ia sendo feita. Porque, por uma questão de responsabilidade pública, o Ministério não ia repassar um dinheiro todo de uma vez sem saber se a obra ia ser executada. Então, à medida que a obra ia sendo executada, um percentual da obra, tinha um convênio com a Caixa Econômica, através do qual ia sendo repassado. E, infelizmente, não houve tempo, né, do prefeito Fantini concluir a obra, e ela está paralisada. A grande defesa dessa maternidade é a questão da proximidade para as mulheres, né, para assistência ao parto, as mulheres de Sabará que vão parir têm que se deslocar para Belo Horizonte. E, junto com isso, a gente já sabia que Belo Horizonte já tinha dificuldades para atender a tempo as gestantes do vetor norte da cidade, né? Porque no vetor norte de Belo Horizonte tem a maternidade do Risoleta Neves e tem o Sofia Feldman, que atende toda a parte da cidade, norte da cidade de Belo Horizonte, e mais outros municípios, Pedro Leopoldo, né, Vespasiano, os outros municípios da região. Então, a maternidade ela viria trazer humanização, qualidade, conforto para as mulheres no momento do seu parto, né? E a paralisação dessa obra, então, fica um recurso sem sentido, né? Quer dizer, o que se gastou até agora lá, e aí? Vai ser feito o quê? Né? Então, eu paro por aqui também, porque isso aí é o que a Terezinha falou, tem que se fazer um diagnóstico, ver fonte de financiamento, ver se esse convênio ainda está vigente, se é possível retomar essa questão toda. Cristina, você trabalhou muito tempo também na FEMIG, né? No Odete Valadares, né?
Boa noite, gente. Boa noite, doutora Roseli. Boa noite, senhor Hélio. Boa noite, Terezinha. Eu me atrasei, me embolei aqui para entrar hoje, então foi meio complicado, né? Eu deveria estar aí, né, Rodrigo? Rodrigo está aí. Eu deveria estar aí, né, intermediando a conversa. Eu tô aqui, Cristiano, daquele jeito. Internet cai, volta. Eu hoje não sei o que aconteceu aqui, não. Ela estava brigando comigo, mas eu trabalhei, né, durante 30 anos na maternidade Odete Valadares, e aí vendo, né, a doutora Roseli falando dos benefícios da maternidade para Sabará, são inúmeros, né? E também eu penso que não só na questão do parto, mas na questão da assistência à mulher, à criança, né, também, a criança. As crianças hoje, as pessoas hoje em Sabará, elas são de Sabará, mas elas são registradas em Belo Horizonte, muitas vezes, porque elas não nascem em Sabará, a maioria, né, a grande maioria. E, com certeza, a maternidade é, assim, uma conquista importantíssima para Sabará. Hoje eu estou aqui de rosa, lembrando, né, que nós estamos começando o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama na mulher. E com relação ao que o seu Hélio trouxe, né, eu fiquei pensando aqui, a questão da insegurança mesmo do usuário, de quem, sabe, de quem faz uso hoje da rede de saúde de Sabará. Eu senti assim que ele estava bastante inseguro, apesar de ser um serviço, né? Eu acredito que os profissionais de lá dão assim o sangue, porque o que sustenta a saúde mesmo são as pessoas que estão trabalhando lá. Mas eu fico me perguntando, né? Será que tem capacitação periódica? Será que, como a doutora Roseli citou a questão, será que existem protocolos, né? O Covid é tão novo, será que existe protocolo para atendimento do Covid? Eu conversei com alguns profissionais, algumas pessoas da área, então elas relataram, como a Terezinha colocou, né, a questão da insalubridade, de se sentir segura, de estar à frente, né, do atendimento do Covid, então, de como o usuário se sente, o seu Hélio colocou, né, da insegurança dele de estar ali no serviço, o profissional de saúde também faz esse relato da insegurança, né? Então, eu acho que não só a capacitação, o treinamento, o apoio, né, para o profissional, e o usuário ser bem informado, né, de como que funciona, o que ele deve fazer, o que está acontecendo, porque muitas vezes ele fica assustado sem saber, né, se aquilo está correto, se não está correto, se ele corre mais risco, né? Então, às vezes, ele manifesta nas minhas conversas por aí com as pessoas, às vezes alguns manifestam a insegurança de estar sendo usuário do serviço de saúde. Isso não é bom para a saúde, né? Nós perdemos os médicos, falaram tanto dos mais médicos, e o programa Mais Médico era maravilhoso. Aqui na minha esquina tem um posto de saúde, aqui no Nova Vista. Minha mãe, usuária de lá, adorava, assim, ela falava, né, da intervenção que os médicos cubanos faziam. E, assim, eu acredito muito nisso, na questão da prevenção, né? Nosso corpo é uma máquina, né? Ela exige cuidado diário, né? Uma máquina, assim, muito bem feita, muito organizada. E ela exige, se comparando, né? Vamos falar, não somos só isso. Mas a gente tem que ter cuidado diário, né? Saúde, exercício físico, ter uma equipe para você frequentar, né? Ter o médico, ter no posto de saúde, ter a equipe da saúde da família, que eu sinto falta que funcionava, né, no governo Fantini, que hoje eu não vejo, infelizmente. Tinha as pessoas que conheciam, principalmente as pessoas idosas que estão no Covid, nessa época do Covid, sozinhas em casa, muitas idosas, e a gente não sabe, né? Pelo menos elas recebiam a visita, tinha informação, aí falava, olha, fulana ali tá sozinha, você é vizinha, né? Que tal? Vai lá, dá uma conversa com ela, né? Faz alguma. Então hoje a gente fica também sem essa assistência, meio que isolado. Então eu compreendo quando o seu Hélio faz o relato dele de insegurança com relação ao atendimento, apesar de estar, né, numa UPA que foi construída no governo, né, do Fantini, do PT, né,
para atender a população, a gente não tinha nem UPA, né? Nós não tínhamos UPA, né? Não tínhamos, você corria para onde numa emergência? Agora, tem muito para avançar. Eu creio que a capacitação dos profissionais, o apoio aos profissionais, né? E o acolhimento, informação, né? A doutora Roseli falou uma outra questão também, que eu trabalhei muitos anos com a questão da humanização, né? No atendimento em saúde. Parece uma coisa assim, falar de humanizar para o humano parece que é óbvio, né? Mas não é tão óbvio, são práticas que a gente precisa levar até para a nossa vida diária. Hoje, no Covid, nós estamos tendo que viver essa relação, de olhar para as questões das relações humanizadas, né? Então é isso, assim, boa noite, né? Eu infelizmente cheguei um pouquinho aí, me atrapalhei aqui, mas estou adorando a conversa, né? Muito boa, muito produtiva. Terezinha vai ser uma excelente prefeita para Sabará. Tem muita coisa para continuar, né? A doutora Roseli já colocou. Né, seu Hélio? E a gente tentar melhorar a saúde de Sabará, né? Ela é boa, mas ela foi construída no governo anterior, muita coisa acabou, não existe mais, e a gente tem que retomar tudo isso. Né? Nós temos que ter tudo isso de volta, nós temos que ter médico no posto, nós temos que confiar na saúde que a gente está buscando, né? A gente vai para o posto, a gente tem que confiar que o profissional que está ali, ele está ali para nos atender para o melhor, para a nossa saúde mesmo, né? Então, isso tudo tem que ser retomado, a confiança, o investimento em saúde. É isso. Roseli e Terezinha, eu lembro quando o programa Mais Médicos chegou ao Brasil, e Sabará recebeu vários médicos, eu lembro muito da sua luta na gestão para trazer esse programa para a cidade, e lembro também da batalha da Terezinha na Câmara, né? Eram duas frentes. Era a frente da administração, na Secretaria de Saúde, para trazer esse programa implementado em Sabará, e tinha também a luta da Terezinha do Poder Legislativo. Eu queria que vocês duas falassem um pouco dessa experiência e o que significou o fim desse programa também, não só para Sabará, mas também para o Brasil inteiro, né? Pode começar, Roseli. Bom, gente, o programa Mais Médicos foi uma oportunidade muito grande para Sabará, muito importante, porque nós não conseguíamos médicos para trabalharem 40 horas semanais, né? Os profissionais, eles ficavam muito pouco tempo nos centros de saúde, ficavam 2 horas naquele atendimento de fila tradicional, que não era o que a gente queria para a atenção básica, para a atenção primária. Então, quando o governo federal, né, o governo da presidenta Dilma, lançou o programa Mais Médicos para o Brasil, porque vários lugares do Brasil, né, lugares remotos, lugares distantes, Amazônia, população ribeirinha, e também regiões metropolitanas, locais de ser considerados mais vulneráveis à questão da violência, não conseguiam trazer médicos, lotar médicos e fixá-los na atenção básica. Então, quando nós ficamos sabendo, e a gente tinha também relação de conhecimento com os companheiros que estavam no Ministério da Saúde, Sabará aderiu ao programa, né? Nós tivemos dificuldades, que é aí que a Terezinha vai falar um pouco depois, sobre a ação na Câmara, porque nós não tínhamos de imediato a infraestrutura para oferecer para eles, que era a moradia e a alimentação, né? Porque como veio um pouco rápido, assim, e tem as amarras do serviço público, de não poder contratar sem licitação, levantamento de menor preço, as casas de Sabará, com certa dificuldade de alugar. Então, nós trouxemos para Sabará 16 médicos do programa Mais Médicos, 13 cubanos, uma portuguesa, um brasileiro
que já estava em Portugal há muitos anos, e um brasileiro mesmo que morava no Brasil. Então, nós trouxemos 16 médicos para Sabará, o que deu um enorme impacto, né? Porque se você pensar em 16 médicos, digamos que cada um era responsável por 3.000 a 4.000 pessoas, né? Aí vamos fazer as contas aí da cobertura que a gente aumentou para a população de Sabará com o programa Mais Médicos. O pessoal vinha relatar coisas, assim, tanto os usuários quanto trabalhadores da enfermagem, da diferença que era o comportamento dos médicos cubanos em relação à população, né? Então, eu lembro que um dos primeiros que chegou, que foi o doutor Jorge, e ele foi lá para... Qual é aquela região, Terezinha, onde o Jorge foi trabalhar, que é uma região de muita vulnerabilidade em Sabará? General Carneiro. General Carneiro. General Carneiro. Não é mais acima, não, de general? Não, foi general mesmo. Foi? Teve Castanheira também, mas aí eu tá lembrando de Castanheira. Mas eu queria falar. Castanheira era uma tragédia, a gente não conseguia fixar médico de jeito nenhum. Mas General Carneiro também, porque é uma população enorme, né? Então, a gente foi o primeiro lugar onde a gente lotou os médicos. E o pessoal vinha me falar, Roseli, o doutor teve uma usuária que desmaiou na entrada do centro de saúde. O doutor Jorge saiu do consultório e foi lá avaliar, ajudar a trazê-la para dentro, coisa que a gente não consegue com os médicos brasileiros, né? Não estou falando aqui dos médicos brasileiros, sei que nem todos são assim, mas os médicos cubanos, eles são inseridos na comunidade. Eles não são aquele ente diferente, né, cheio de poder, separado dos problemas da população. Que mora em área nobre, né? Que mora em área nobre, né, que atende rápido, vai embora rápido. Então, assim, só importante dizer que o programa Mais Médicos, ele previa também a formação de médicos brasileiros para irem futuramente para esses lugares, com uma proposta de distribuição de vagas pelas faculdades de medicina, porque, é claro, a gente não ia montar um sistema contando só com médicos de fora, que uma hora eles iam embora, né? Então, ele tinha todo um pensamento de formação, de mudar o tipo de formação, de ampliar para as áreas de maior necessidade. Só que quando o Bolsonaro entrou, eu acho que vocês todos viram isso, né? Foi uma coisa de como as entidades médicas, a Associação Médica Brasileira, tinha sido muito contrária ao programa Mais Médicos. Quando o Bolsonaro entrou, ele também foi contrário e houve uma união aí com as entidades retrógradas, né? E aí o programa acabou rapidamente, sem nenhum planejamento, eles tiveram que voltar, impressionante, aviões lotados, com médicos cubanos voltando, assim, de uma hora para outra para Cuba. E alguns ainda ficaram aqui, que eu sei de médico que tem em cidade aí, da região metropolitana mesmo, que virou agente comunitário de saúde. Ele é médico, mas ele não pode exercer, porque ele ainda não tem o revalida, né, que é uma prova que tem que ser feita para revalidar o diploma, e isso é difícil, é complicado, é caro, uma série de coisas. Então, só para comentar o que o Rodrigo falou, né, foi uma época assim, de muita batalha nossa,
da Maria da Ajuda, que é uma companheira que estava junto com a gente na secretaria coordenando a atenção primária, e a Terezinha e muitos que contribuíram para a gente conseguir, né, mantê-los, porque eles reclamavam das condições, né, do lugar que a gente conseguiu alugar inicialmente, que foi uma pousada. Depois é que a gente aprovou a lei na Câmara, aí nós pudemos dar, aí a gente repassava o dinheiro para eles fazerem isso. Aí ficou muito mais fácil, né? Que em vez da gente alugar pela prefeitura, tinha um valor financeiro calculado, que não era valor que ia sobrar dinheiro, era o suficiente para eles terem moradia digna e alimentação. Antes da Terezinha falar, eu só queria grifar aqui que o fim do programa Mais Médicos, né, ocorreu no governo Bolsonaro, e para deixar claro também quem era o ministro da Saúde, que era o Mandetta, né, que hoje é considerado um herói e tudo, mas o Mandetta, na época, ele era secretário de Saúde de Campo Grande, e ele liderou um movimento de secretários de saúde contra o Mais Médico no Brasil, né? Talvez esse tenha sido até um dos motivos dele ter sido escolhido pelo Bolsonaro para ser ministro, e aí ele lançou o chamado Médicos para o Brasil, que surgiu Mais Médico, e o programa foi um grande fracasso, né? Então, Terezinha, pensando nesses fracassos, né? Fala um pouco aí da sua batalha, né, pelo programa Mais Médico aí, quanto vereador. Eu gostaria de falar assim também, de uma forma geral, porque nada acontece isolado, né? E nós vivemos uma conjuntura em 2000, a partir do governo Lula e da presidente Dilma, onde houve um grande incentivo, né? Realmente as políticas sociais, a política de saúde, a política de assistência social, né? Campos foram abertos, a política de proteção às mulheres, a política de combate ao racismo, contra qualquer tipo de discriminação de gênero, de cor. Então, assim, foi um momento muito importante na vida do povo brasileiro, onde as políticas sociais, as políticas públicas, elas puderam, onde elas encontraram uma base de apoio que puxava, elas chegavam, e foi assim que aconteceu em Sabará também, né? Naquele momento, nós conseguimos, né? E a Câmara, eu estava como vereadora nesse período, né? Então, também foi um momento importante, de 2009 a 2016, eu estava na Câmara. Então, eu vivi esse período que foi importante. E aí, houve conquistas na saúde, e todas essas conquistas, por quê? Porque a gente conseguia fazer projetos, conseguia interlocução com os nossos deputados, né? Porque eram importantes também. Então, nós tivemos, por exemplo, no caso da maternidade, o Nilmário, né? No caso do IFMG, o Reginaldo, que faziam essa ponte a nível do governo federal. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse. E com a capacidade técnica, da equipe técnica da secretaria, a gente tentava o resguardo que precisava a nível da Câmara, porque todos os processos eles passam na Câmara em algum momento, como foi também do Mais Médicos, né? Que foi no sentido de possibilitar que eles tivessem uma ajuda, né, financeira para custeio da sua estadia aí, que estava já previsto no programa, e que o governo federal também já tinha previsto em termos de recursos. E nos momentos iniciais, foi também muita solidariedade das pessoas, né, que também ajudaram para que eles se acomodassem. Então, eu acho o seguinte, a gente tem sempre que ter esse olhar, né, que é possível você, no nível municipal, você tem que fazer tudo o que for possível, né, para estar captando os recursos que são necessários, para investir bem o recurso, né? Primeira coisa, para olhar realmente as necessidades mais sentidas da população, né? E naquele momento a gente viu que isso aí, que a saúde é importante, e agora também a gente sente que a saúde continua importante. Eu só gostaria de colocar aqui, doutora Roseli, mas não para a gente talvez aprofundar,
mais no sentido de proposta, que eu acho que uma área que nós não conseguimos avançar foi nessa questão da saúde mental, ou se a gente avançou foi um pouco. Por exemplo, a construção a gente conseguiu a manutenção dos CAPS, o CAPSI e o CAPS adulto, né? Mas o CAPS AD a gente não conseguiu, na verdade, implantar, né? E esse sentimento e essa proposta, né, que também a gente traz, né, a gente já fez uma live aqui, já conversa sobre saúde mental, e da importância da gente voltar de novo, né, a pensar na questão da saúde mental e de como nós podemos melhorar o atendimento, humanizar o atendimento e construir também o CAPS-AD, no sentido de, e também não é só construir o CAPS-AD, mas também construir a rede, né, que é uma rede bem grande, que você tem que estar interligado com a educação e com outras, com a assistência social, né, para você realmente conseguir dar um atendimento às pessoas que têm sofrimento mental na cidade, né. Então, eu acho que é isso aí. Então, posso falar, Rodrigo? Pode falar, Roseli. Rodrigo. A palavra está aberta. Roseli. Agora. Aí ela travou. Gente, hoje a internet está difícil, viu? Mas enquanto a Roseli volta para o ar aqui, o que eu queria falar um pouco aqui, eu vou até ver algumas pessoas fizeram algumas manifestações aqui, Teresa, muito legal, sobre a região de General, né? Que General é uma grande região, o local onde foi esse primeiro médico, mais especificamente é o bairro Itacolomi, tá? Então, acho que a gente podia frisar isso, né? Aqui, viu, Terezinha, tem umas palavras de solidariedade para você, por mais mulheres na política, Sabará com Terezinha, só mais PT, saúde com Cristina Pacheco e Terezinha para Sabará, né? Então, nós estamos aí com várias manifestações de pessoas aí falando conosco aí, tudo mais. Ô, Cristina, fala um pouco mais aí sobre também, como que você vê essa questão da saúde mental? Você é psicóloga, né? Fala um pouco aí para a gente sobre essa questão também, né, dos jovens, a questão das drogas, que é algo epidêmico aqui na nossa sociedade, né? Nós temos perdido muito jovem pelas drogas. Com certeza, Rodrigo, isso a gente percebe e a gente vê também que o jovem hoje, ele não existe em Sabará um trabalho voltado, né, para o jovem, na saúde mental, nas práticas, né, nós fizemos lives aí com jovens e eles reclamam de não serem reconhecidos em Sabará. Então, a gente percebe que não tem um investimento no jovem. É muito importante, eu bato na tecla da questão da saúde mental, na prevenção, sabe? E várias formas, né, de prevenção. Não só a questão, as atividades físicas, que nós já falamos, né? A questão da alimentação, investir nos postos. Eu penso que nos postos de saúde, a Terezinha falou aí da questão da rede, né, de trabalhar a saúde mental na rede, mas podia explorar mais os postos de saúde na questão da prevenção, na saúde mental, né, com práticas, grupos, né, estimular Roseli, mais isso. Foi só eu que congelei, Rodrigo? Agora foi você. Eu que congelei? Hoje aconteceu de tudo, gente. Eu congelei, caiu, voltou. Ligaram furadeira aqui, eu comecei a ficar desesperado. Eu não consegui entrar. Aí, Roseli, vamos recapitular isso, a sua fala, né? Onde você falou. Queria falar do que a Terezinha falou, né? Da saúde mental e do CAPS-AD. Dizer o seguinte, que eu me senti vencida na questão do CAPS-AD, porque eu batalhei muito. Eu e a equipe, com o apoio do Ministério da Saúde, com o apoio do Elvésio, as exigências de área física para o CAPS-AD eram muito grandes. E a dificuldade de encontrar uma casa para alugar em Sabará que atendesse aquelas exigências.
Então, por fim, a gente estava tentando lá no Casarão, não sei se vocês sabem onde é o Casarão, é pertinho da Santa Casa, é uma área que eu acho que é até da Santa Casa. Uma É em casa frente à grande Santa Casa, mesmo. não é, Roseli? Ó, Hein? é um No casarão em frente fundo, à é no acho que é fundo da nos Santa fundos. Casa, né? É. Pela rua de lá. E a gente já tinha até um projeto, estava tentando a aprovação do recurso, né, para adequar, eram muitas adequações. Mas aí eu vou falar para vocês uma coisa assim: existia uma disputa de projeto, tá, gente? Nós não podemos ser ingênuos com algumas coisas. O que é a disputa de projeto? As comunidades terapêuticas, né? E já existiam comunidades terapêuticas em Sabará que disputavam para si esse papel de, vou pôr, cuidar, entre aspas, né? De usuário de álcool e outras drogas, né? Existia também uma falta de clareza da responsabilidade da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social com relação a isso. De quem era o papel de coordenar o conselho, né? Porque, como a Terezinha falou, tem uma interface mesmo. E eu sei que Sabará é muito citada, porque eu ouço hoje aqui em Belo Horizonte, eu ainda ouço muito isso, que muitas internações que vêm para cá, para o Raul Soares, e que vinham para o Galba Veloso, são de Sabará, são de usuários de Sabará, porque Sabará não tem, né, um conjunto de serviços e ações da saúde mental que dê conta minimamente de dar o apoio e o suporte. E dizer das comunidades terapêuticas, que a maioria das vezes elas são baseadas nas religiões, não que religião seja ruim em si, mas para você fazer tratamento das pessoas, não dá para usar só religião, tem que usar medicamento, tem que usar oficinas terapêuticas, não é achar que você vai trancar uma pessoa num lugar e mandar ela cuidar da horta, que ela vai parar de beber e vai parar de usar droga. Isso não é verdadeiro, né? Então, eu queria dizer isso para a Terezinha, que toda essa foi uma luta muito grande, né? Conseguimos levar as pessoas daqui, a Lu Machado, que coordenava a saúde mental na superintendência, né? Mas não conseguimos, infelizmente, né? E com relação ao que a Cristina falou, da saúde mental na atenção primária, eu não sei como é que está hoje, mas nós começamos na época a implantação dos NASFs, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E a nossa grande esperança é que a gente conseguindo outros profissionais que não o médico no centro de saúde, né, psicólogo, né, fisioterapeuta, a equipe multiprofissional, a gente pudesse constituir uma rede. Porque o que Belo Horizonte tem de diferente na rede de saúde mental, que foi implantada há muitos anos, desde a época do Patrus, do César Campos, é que Belo Horizonte tem equipe de saúde mental no centro de saúde. Então, não vai tudo para o CAPES, não. Né? Não vai tudo para o CAPES. O CAPES é para os casos mais graves, para necessidade de permanência dia, né? Mas existe uma abordagem no centro de saúde, mas também não dá para querer que uma equipe, só com médico, enfermeiro e ACS, vai dar conta de saúde mental, né? Não tem como, né? Você exige um pouco de um olhar multiprofissional para essa assistência. Então, eu acho que é sério mesmo, Terezinha, a situação da saúde mental. Aquela casa, chamada Casa do Prefeito, onde fica o CAPS adulto, também ela é totalmente inadequada, né? O CAPS foi para lá porque a maternidade ia ser construída, mas lá também é pequeno, não existe uma área
Uma área livre, né, gente? O usuário da saúde mental precisa de uma área, de uma área com árvore, com lugar para ele poder fazer as oficinas, para ele andar, enfim. E aquele lugar ali, que é difícil até estacionar um carro, né? É difícil parar ali. Vocês sabem onde é, aquela ruazinha de trás da prefeitura, que é toda calçada de paralelepípedo. Né? Então, não é uma área adequada também. Mas, enfim, um sistema de saúde, você não faz assim de uma hora para outra, né, Terezinha? Não. É duro, é muito tempo, é batalha, precisa de aliados, né? A gente também tinha um grupo de vereadores na Câmara que fazia tudo para nos fragilizar, né? Não eram todos, mas era um grupo. E então existe uma necessidade desse trabalho mais amplo, da participação popular, da população apoiando aquilo que é importante para ela, né? É um trabalho mesmo, por isso quando a Terezinha fala de um programa mais geral, que não é só de saúde, isso é muito importante, né? Que tenha uma compreensão da cidade, dos problemas, que escute os usuários, mas que também coloque com transparência as suas escolhas, porque às vezes não dá para fazer tudo. Vai ter que fazer, né, talvez priorizar algumas coisas, mas que isso também fique claro para a população, né? Isso que eu queria colocar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já estamos a 1h10, passou rápido demais. O debate está muito bom, né? Com coisas muito interessantes, mas nós vamos ter que encerrar. E para a gente encerrar, nós vamos pedir... Roseli, eu já considero também essas suas palavras, você teve a felicidade também de fazer algo que já é as suas considerações finais. Eu vou passar agora a palavra para a Tereza. Agradecer o seu Hélio por ter vindo aqui, feito o relato dele, mostrado os desafios, quantas coisas nós precisamos melhorar na saúde. A Roseli dizendo que não é fácil, a Cristina também trazendo, né, a sua experiência também, né, trazendo. Terezinha sendo prefeito vai precisar de uma vereadora também, como a Cristina lá, né, para fazer a disputa dos projetos, não é verdade? Mas eu queria ler um relato aqui da Imaculada Cândido, para a gente, antes de passar a palavra para a Terezinha, ela fala assim, ó, a saúde mental é sempre deixada de lado. É muito grande o número de jovens que vão para os presídios em função da dependência química. Como a saúde não alcança essas pessoas, a polícia prende, superlota o sistema carcerário com este contingente, né? E é verdade, os números estão aí, né? 1/3 da nossa população carcerária são de jovens entre 18 e 36 anos. Boa parte deles são presos como traficantes, quando, na verdade, eram usuários de pequenas quantidades de droga, né? Então, aí, ou seja, nós temos uma disputa de projeto também, né? Nós da saúde defendendo que nós precisamos dar mais saúde para combater as drogas, né? O uso abusivo de drogas, né? Eu, por exemplo, acho que nós temos que fazer a redução de danos, né? Como outros países venceram dessa maneira, mas tem também gente hoje que faz a disputa que tem que ser polícia, porrete, botar na cadeia e tudo mais. Então, nós estamos... Eu acho hoje, Roseli, que inclusive o desafio é muito maior. Então, Terezinha, considerando que o desafio é muito maior, eu vou passar as palavras para você fazer as suas considerações finais, mas para falar aqui para o seu Hélio, que está aqui presente, e para as pessoas que estão do outro lado também, trazer uma palavra de esperança sobre esse tema aí de saúde, com essa sua visão também, né, de socióloga, que é uma visão ampla de que a saúde não funciona sozinha. Traz aí para a gente essa palavra de esperança do que será a saúde com a prefeita Terezinha. Bom, eu queria primeiro, né, agradecer muito também ao seu Hélio, dizer o seguinte, que nessa, né, nós não estamos sozinhos, nós estamos com uma equipe, né, estamos com uma equipe muito importante de candidatos a vereador nessa nossa campanha, né,
e inclusive um é o Herbert, né? Temos a Rose também, que é uma pessoa, e temos, quer dizer, vários candidatas e candidatos, né? Um número importante de mulheres, e estamos aí, né, dispostos, e com certeza nós estamos trazendo, né, essa esperança, esse conjunto, né, que está aqui hoje defendendo as nossas propostas. Eu estou defendendo, mas sei que todos eles estão comungando com essas propostas, e com certeza nós vamos ter, né, se Deus quiser, nós vamos chegar com essas propostas ao povo de Sabará, e esperamos, né, que os eleitores confiem na nossa proposta e nos dê o seu voto e a sua confiança. E antes disso, eu gostaria também de me solidarizar, né, nesse momento, com as 144 mil famílias no Brasil que perderam seus entes queridos, né, 7 mil deles no estado de Minas Gerais e 50 em Sabará. Né? Eu sei o que é a perda de um ente querido, eu sei que isso dói, isso machuca, isso nos traz, né, muitos sentimentos, né, e gostaria também de dizer que nós estamos aí, né, com propostas, né, para que a gente possa estar ainda em 2001, né, trabalhar muito para melhorar as condições da saúde e principalmente reforçando essa atenção básica que é fundamental para que a gente possa ter o controle dessa pandemia. A gente sabe que essa pandemia ela vai durar mais tempo do que poderia ter durado, porque nós temos, infelizmente, um desgoverno no nível federal que achou que Covid-19 era uma gripezinha, e não é. Obrigada. Terezinha, parabéns aí pela sua coragem, né, de se disponibilizar para ser candidata, ter seu desejo de governar essa cidade. Cristina também, né, que aposentou recentemente, está aí também, dedicando seu tempo também para a sociedade. Roseli dispensa também comentários, né, a sua luta aí incansável, né, pelo SUS, né, fazendo o SUS aí no dia a dia, acontecendo. Seu Hélio também, né, morador aqui da nossa cidade, um grande batalhador, uma pessoa aí que mostra para nós que todos nós precisamos de uma sociedade mais justa, fraterna e com mais saúde. Então, boa noite para todos, muito obrigado pela atenção de quem está nos acompanhando, e na semana que vem nós também, quinta-feira, às 19 horas, aqui no Facebook da Terezinha, nós vamos ter também outro debate, então vocês não percam, estejam aí conosco. Um abraço.